80% da população utiliza da voz como instrumento de trabalho, por isso a gente precisa falar de cuidados com a nossa voz, né? A Joyce já está aqui para conversar com a gente e eu disse aqui no início do programa que como não dói, né? Tipo uma rouquidão não dói, né? E a gente acaba esquecendo da nossa voz, não é isso, Joyce? Bom dia, Bom dia. Então, na verdade é isso mesmo, né? Então, como não apresenta nenhuma dor, as pessoas vão deixando esse cuidado para depois. E muitas vezes, quando aparece a dor, é quando já tem um fator que vem por trás disso, né? Então, já está pior e ela poderia ter cuidado, mas deixou passar porque não tinha o sintoma realmente. E aí a gente vai falar então de cuidados e prevenções, né? A gente vai te mostrar o que pode, o que é legal, o que não é, o que ajuda aí a sua voz. Por exemplo, água. A água, a gente sabe que é bom. Quanto de água eu preciso beber para minha voz ficar boa? Tá, então o ideal para ter essa hidratação mesmo é de 8 a 10 copos por dia, que daria aí os 2 litros de água. Mas o mais importante é que quando a pessoa for fazer o uso contínuo dessa voz, ela faça a ingestão da água, né, do líquido, então, para acabar lubrificando mesmo as pregas vocais. E a cafeína? Tá, a cafeína, ela em excesso acaba se tornando ruim, porque ela irrita as pregas vocais, né? Então, o cafezinho, ele não é um vilão, mas se ele tomado em excesso, ele pode acabar irritando as pregas vocais. Tem gente que gosta de tomar um cafezinho durante todo o dia, isso não é bom? Não, não tem problema. A pessoa não vai ficar sem tomar o café, mas, por exemplo, ela vai expor a sua voz durante muito tempo, o ideal é que ela não faça uso de muito café durante esse uso contínuo da voz. Agora, e o ar-condicionado? Muita gente diz que o ar-condicionado é bem prejudicial. Ele é, porque ele diminui a umidade do ar, né? Então, para todas as vias respiratórias superiores e até para a própria voz, ele acaba prejudicando, porque daí vai diminuir essa lubrificação. Então, aí entra a água novamente. Então, se você estiver exposto a um ambiente com ar-condicionado, tiver que usar muito essa voz, o recomendado é que você faça ingestão de água. Agora, e gritar, né, falar alto, aqui eu fico pensando nas professoras, né, que precisa não gritar, mas às vezes falar alto é bem necessário, né? E sussurrar, isso prejudica também? Como é que é isso? Prejudica, né? Tudo em excesso, na verdade, né? Então, o fato da pessoa gritar vai dar um choque muito grande nas pregas vocais. Então, isso não é bom. O fato de sussurrar, o que vai acontecer? Ela vai estar tensionando mais do que o necessário. Então, vai estar usando a voz de uma forma inadequada. Porque os professores devem sofrer bem, né, com relação à voz, porque imagina lidar com várias crianças, né? Tem uma hora que você vai precisar falar um pouquinho mais alto, né? E olha, então, para os professores principalmente, né? Cuidado aí com a sua voz, viu? Agora, um grande vilão, não é só para a voz, para tudo, né? É o cigarro, não é isso? Que também prejudica a voz. Prejudica e é um dos maiores causadores de câncer de laringe, né? Já é sabido. A mucosa das pregas vocais, ela absorve facilmente a nicotina. Então, o que acontece? Essa temperatura muito elevada da fumaça acaba lesando os cílios das pregas vocais, realmente. Então, esses cílios, eles fazem a varredura de todo o muco que tem na prega vocal. Quando eles são lesados, então, não acontece essa varredura. Então, acaba dando uma série de prejuízos e problemas, entre eles o câncer de laringe. Mais um incentivo para você deixar o cigarro, não é? Agora, tem muitas pessoas que têm mania de ficar pigarreando, ou aquela tossinha. Isso também pode prejudicar? O pigarro, né, e a tosse, ele acaba virando um vício. É verdade. Então, tem muita gente que fala assim, bom, eu vou tossir ou vou raspar a garganta para tirar o que está ali na garganta. Na verdade, quando a pessoa pigarreia, na intenção de tirar o muco, o que acontece? A própria prega vocal vai produzir mais muco e vai dar a sensação de que tem aí um objeto estranho, algo na garganta. Então, ela vai pigarrear para tirar aquele muco e o próprio organismo vai produzir mais muco como defesa mesmo.
Aqui a gente tem mais o leite, não é? As pastilhas e a maçã. Isso. Leite e derivados de leite em geral, ele acaba aumentando a secreção da mucosa. O que isso acontece? Uma dificuldade nas pregas vocais, na vibração do som mesmo. A pastilha... Então, quando a pessoa for usar a sua voz, né, antes nem pensar em leite. É bom evitar. É bom evitar, né, logo, assim, antes de fazer o uso contínuo dessa voz, é bom evitar porque ela vai ter que se esforçar mais, né, essas pregas vocais para sair um som adequado. Ok. A pastilha? A pastilha, ela tem um efeito anestésico. Então, às vezes a gente está com dor de garganta e fala, come uma pastilha, um spray, né, que daí vai dar uma anestesiada. E isso é ruim, porque se você está com dor, é sinal de que tem alguma coisa errada. Se anestesia, você pode esforçar demais e aí o efeito vai ser contrário, porque daí vai prejudicar ainda mais. Ok. A maçã? A maçã, ela tem uma característica adstringente, então ela vai limpar toda a prega vocal. E isso é bom, porque vai deixar a secreção mais fluida, né? E ajudando nessa vibração. Então ela tem o efeito contrário do leite. Então a maçã é boa. A maçã é boa. E aí também tem alguns exercícios, né, que a gente pode fazer para quando for utilizar dessa voz, você fazer um aquecimento antes, assim como todo o nosso organismo, todo músculo, né? Quando você vai se exercitar, é bom fazer o aquecimento e das pregas vocais também. Então, 2 aquecimentos básicos, assim, bem fáceis de fazer, né? Então, que envolve a parte mesmo do alongamento da cervical, então a pessoa pode fazer virando a cabeça para um lado, até assim a gente chama que é encostar o ouvido no ombro, né? Então, mas não o ombro no ouvido, o ouvido no ombro. É a cabeça que desce. Exatamente, de um lado, do outro, para frente e para trás. E um outro exercício... Isso ajuda na musculatura? Ajuda na musculatura cervical, soltar mais essa parte, né, da musculatura laríngea, vai estar ajudando para quando essa pessoa for expor da voz dela por um período grande, tá? E outro exercício também que a gente pode estar fazendo é da rotação da língua dentro da boca, com a boca fechada. Então isso vai estar alongando toda a língua também. Então fazendo essa rotação... Pode fazer pra gente ver como é que é. Então... De um lado, pode ser sentido horário e sentido anti-horário. Ela pode realizar 10 exercícios desses. O ideal para um aquecimento bem feito é que seja feito por volta de 10 a 15 minutos antes dela se apresentar e expor a voz. E, na verdade, assim, quando a gente fala em expor a voz, não é só o cantor, não é só o ator, mas é aquele profissional que trabalha com telemarketing, o vendedor, o professor. Então, quem faz o uso contínuo da voz, o ideal é que faça um bom aquecimento para não ter nenhum prejuízo na voz. Agora, Eugênia, ainda há pouco estava fazendo um exercício aqui que é só... Esse é para quê? Esse é muito bom também. É que, na verdade, vai ajudar na vibração toda, né? Porque o som, a voz, ela precisa de todo aparelho fonador funcionando direitinho. Então, inclui lábios, língua, a parte cervical. É, na verdade, um organismo, né, que se junta ali. Ok, gente, olha, então a gente está orientando aí, né, você no dia de hoje a prestar atenção na sua voz, né? Não espere, né, a gravar, como a gente estava falando aqui, como não dói, né? Então a gente vai deixando até surgir a dor, que é uma coisa muito complicada e a coisa já é mais séria, tá bom? Obrigada pelas dicas, adorei, viu? Deus abençoe. Foi um prazer. Barriga linda, gente. Olha que coisa mais linda. Tá de quantos meses? 7. 7 meses. Menino, não é isso? Meninão, Samuel. Samuel.